Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O dia 1º de dezembro é a data que marca a luta contra a AIDS no mundo. É um momento importante para reforçar o apoio às pessoas envolvidas no combate ao HIV e para buscar uma compreensão maior do vírus como um problema de saúde pública global. Na última segunda-feira, a Anvisa anunciou a aprovação de um novo medicamento para quem vive com HIV. O remédio combina duas substâncias, a lamivudina e o dolutegravir sódico, em um único comprimido, o que simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes. A função dessas substâncias é inibir que o vírus venha a se dividir e se multiplicar dentro das células, de modo que você consegue garantir, com a sua utilização, que a viremia fique mais baixa, ou seja, vírus circulante fique mais baixo, e que as células CD4 positivas, que são importantes para a defesa do organismo como um todo, se mantenham em níveis normais. Então elas têm um papel, na verdade, bioquímico importante quando o vírus ele tenta fazer o trabalho dele de destruição da célula e integração do seu material genético. Pessoas que tenham mais do que 40 quilos, inclusive jovens e adolescentes, podem fazer a utilização, e a grande vantagem é o número reduzido de comprimidos, preconizado 1 por dia, o que facilita muito, né, Muriel, o tratamento relacionado com todo esse processo. Com a experiência adquirida durante a pandemia de Covid-19, cientistas conseguiram avançar nas pesquisas de imunizantes contra doenças como o câncer e também contra vírus, como o HIV. Um ano atrás, ainda existia um debate sobre a possibilidade de um medicamento capaz de se tornar uma cura para a AIDS. Hoje, pouco tempo depois, já obtivemos avanços também nesse sentido. As novas etapas das pesquisas foram anunciadas em agosto. A Agência Reguladora de Medicamentos americana, similar com a nossa Anvisa aqui do Brasil, aprovou neste mês testes em humanos de um remédio que pode ser a cura do HIV. Essa pesquisa, quem está conduzindo e é responsável por isso é a American Gene Technologies. Esse estudo está trazendo aí um possível avanço em cima de um assunto que gera um sofrimento danado para tanta gente. Por muitos anos, os pesquisadores trabalharam para criar uma vacina contra o HIV que desencadeasse a imunidade natural. Junto com os avanços da ciência, pesquisadores também identificaram um caso que aumentou o otimismo na busca por novas armas contra a AIDS. Na Argentina, uma mulher foi apelidada pelos médicos de paciente Esperança. Ela foi curada do HIV. Um grupo de médicos de Harvard analisou bilhões de células e tecidos desta mulher e concluiu que, há 8 anos, a paciente estava em remissão. O fato só foi registrado uma vez. Outros 2 casos considerados como cura são específicos de pacientes que tiveram câncer e passaram por transplante de medula óssea, com doadores que tinham genes resistentes ao HIV e, como consequência, acabaram eliminando o vírus. Apesar das descobertas ainda recentes, médicos e especialistas avaliam que esse resultado alimenta expectativas positivas para as 38 milhões de pessoas que ainda convivem com o HIV. Sobre esses casos e os avanços das pesquisas no combate ao HIV, conversamos agora com Valdes Roberto Bolella. Ele é pesquisador, professor da Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Valdes, muito obrigada por conversar conosco. Um prazer, bem-vindo ao Item Mais. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Valdes, em termos de tratamento contra o vírus HIV, o que a gente tem de novidade? O que você destaca que foi um grande avanço nos últimos tempos? Olha, nós tivemos, a partir de 1996, foi o maior avanço de todos. Foi quando surgiram novos medicamentos para o tratamento do HIV/AIDS, e a gente começou a falar da terapia antirretroviral, né, que o HIV é um retrovírus, de alta potência. E esses medicamentos mudaram a história da AIDS. A partir daí, foi possível tratar e controlar a doença de modo que o vírus não fosse detectado mais no sangue. Infelizmente, isso não representa a cura, mas foi um enorme avanço. E a cada dia, novos medicamentos são descobertos, e o tratamento, que antes precisava de 12, 14, 15 comprimidos, no início, hoje ele pode ser feito com 1, 2, no máximo 3 comprimidos, de maneira muito mais segura e eficaz. Valdes, por que é tão difícil definir um tratamento, desenvolver um tratamento definitivo contra o vírus HIV?
Se a gente pensar no tratamento definitivo como a cura, né, você conseguir eliminar o vírus, realmente isso é muito difícil. Por quê? Porque o vírus, e a gente tem vivido a situação da Covid agora, né, o vírus ele tem mecanismos de escape daquilo que tenta destruí-lo. Seja o próprio sistema imune do ser humano, né, as nossas defesas, seja os tratamentos que envolvem medicamentos. Então, o vírus vai se adaptando. E para a vacina, imaginando que seria o tratamento definitivo, você não teria risco nenhum de ser infectado se tivesse tomado uma vacina que fosse bastante eficaz. Isso é difícil porque o vírus do HIV ele tem uma característica muito peculiar, né? Como eu disse, ele é um retrovírus. Essa característica do vírus faz com que ele possa transformar o material genético dele, que chama RNA, que é o material que ele tem lá dentro e que dá a identidade dele, ele transforma numa cópia de DNA, que é um outro tipo de material genético, que os seres humanos têm também, né? E ele pega essa cópia do DNA que ele faz dele mesmo e insere numa célula do nosso sangue, nos linfócitos. E quando ele faz isso, né, engenhosamente, ele acompanha as células, os linfócitos, enquanto eles viverem. Enquanto o linfócito replica, o pedacinho do genoma do HIV vai junto. E aí dá para a gente ter uma ideia do quanto é difícil eliminar algo que, a partir do momento da infecção, se torna parte de nós mesmos, da nossa célula. Eu não sei se ficou claro, mas esse é o ponto de maior dificuldade para a gente conseguir algum tratamento que elimine esse vírus que se incorpora nos nossos linfócitos depois da infecção do HIV. Ficou super claro, Valdes. Inclusive, a gente falava há pouco da descoberta de casos de pacientes curados. O que isso pode representar para o tratamento da doença? Esses relatos, né, a gente chama que eles são anedóticos, eles são pontuais e um aqui e outro acolá com anos de diferença. Mais recentemente a gente tem um estudo também nessa linha, buscando esse tipo de cura, mas o primeiro caso que foi descrita a cura, né, do HIV, foi um paciente, ele chama paciente de Berlim, ele é conhecido na literatura como paciente de Berlim, e foi um paciente que precisou de fazer um transplante de medula por conta de um câncer. Então ele tinha HIV, desenvolveu um câncer e ele precisou de um transplante. E esse transplante de medula foi feito de um doador que tinha um linfócito, lembra? O linfócito é aquela célula que é HIV, o linfócito TCD4, é a célula que o HIV infecta. E nesse paciente, transplantaram um linfócito que é resistente à entrada do HIV. Encontraram um doador, isso já era conhecido, né? Algumas pessoas têm muita resistência para o HIV infectar o seu linfócito. E aí, nesse paciente, encontraram um doador que tinha um linfócito resistente. A medula desse paciente de Berlim foi recomposta com as novas células, e essas novas células agora eram bem mais resistentes à infecção pelo HIV. Então, esse foi o primeiro relato de uma possível cura do HIV/AIDS. No entanto, você percebe que você precisa fazer um transplante, né? Então, não é algo trivial, não é algo simples. Alguns anos depois, a gente teve outro relato de um bebê que tinha nascido de uma mãe com HIV e foi infectado pela mãe. E de uma forma simples, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, como os médicos sabiam que ele tinha sido infectado durante o parto, a criança foi infectada, eles começaram um tratamento bem precoce desse bebê. E esse tratamento impediu que o HIV entrasse dentro do linfócito. E aí ele não fez aquela cópia dele mesmo para ficar eternizado dentro dos linfócitos. Essa foi o segundo relato de possibilidades de tratamento. Só que isso implica a gente descobrir o momento da infecção. E essa infecção pelo HIV pode acontecer por relação sexual desprotegida, por um contato com sangue contaminado de alguma pessoa, ou uso de drogas injetáveis, né, compartilhando seringa com alguém que tem. E normalmente essa infecção passa desapercebida a primeiro momento da infecção. Nesse caso que eu contei do bebê, ele era conhecido porque os médicos sabiam que a mãe tinha HIV, não tinha feito tratamento, o neném nasceu, ele tinha sido infectado e foi possível eliminar o vírus com esse tratamento precoce. Então isso não é simples, não é algo que a gente consegue fazer em grande escala. A melhor saída certamente seria a gente produzir uma vacina que pudesse impedir o vírus de invadir, né, aquela célula que é a célula-alvo dele, o linfócito. Para isso, a gente precisaria de uma vacina capaz de eliminar o vírus
assim que ele entrasse no organismo de uma pessoa não infectada. Isso é muito difícil de conseguir. Isso ainda nós não temos disponível, apesar de ainda ter bastante grupo de pesquisa investigando caminhos, saídas, soluções para essa questão. Não é simples, professor, como o senhor fala, mas dá um sopro de esperança para a gente, dá um respiro. O senhor fala na possibilidade dessa vacina, que é algo difícil, mas que está ali no radar. Conforme os avanços científicos que estamos acompanhando, a descoberta desses casos, é possível vislumbrar a cura da doença? A gente consegue chegar nessa cura? Conseguimos até estimar um tempo para isso? Olha, eu vou te dar muita esperança. E para todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, uma parte dessas pessoas, por exemplo, se ela já teve contato com alguém que tem HIV, ou se ela mesma tem infecção pelo HIV, ela já ouviu do médico, que o acompanha ou a acompanha, palavras de muita esperança. E é isso que eu vou dizer aqui, antes de responder a tua pergunta, de quando vai ter essa vacina. Hoje, enquanto nós estamos conversando, nós podemos, a partir do diagnóstico de uma infecção por HIV, atender os pacientes, é isso que nós fazemos, e o Brasil é pioneiro nisso, na disponibilização de um tratamento que é capaz de, se feito regularmente, impedir a replicação do vírus. Você vai fazer exames de sangue e o exame vai dizer que está indetectável, não é possível detectar o vírus no sangue, e a imunidade, que é exatamente o que o HIV ataca, ela fica preservada se o indivíduo for diagnosticado precocemente e tratado corretamente. E os medicamentos no Brasil, há muitos anos, estão disponíveis, os melhores medicamentos para o tratamento do HIV, gratuitamente. Um programa que é um programa exemplar em todo o mundo no manejo de HIV/AIDS. Então, resumindo isso, para as pessoas que têm HIV, a história mudou muito. Eu era aluno de medicina quando começou os primeiros casos de HIV no Brasil. Então, eu fui formado junto com o crescimento do HIV/AIDS no Brasil e acompanhei, inclusive, o aparecimento desses medicamentos que eu estou me referindo. E esses medicamentos mudaram a história. O que a gente via antes deles era pessoas com AIDS evoluindo para a morte depois de alguns meses ou poucos anos da confirmação da doença. Isso a gente tem no histórico no nosso país, nos jornais, nas revistas, na imprensa, várias pessoas conhecidas, famosas, que, ao descobrir que tinham AIDS, significava, naquele momento, no passado, uma sentença de morte. Hoje é totalmente diferente. Ter HIV/AIDS hoje significa ter uma doença que é tratável e o tratamento é muito efetivo e nós transformamos uma doença que era fatal, que levava à morte em todos os casos, porque não tinha tratamento, numa doença crônica, possível de ser controlada. Semelhante, por exemplo, à hipertensão arterial. Semelhante, por exemplo, àqueles problemas de colesterol. Semelhante ao diabetes. São doenças que, se você não cuidar delas, elas vão dar problemas seríssimos. Infarto, derrame, mortes. Se você cuidar bem delas, cuidar da sua saúde, tomar os medicamentos, fizer exercício físico, seguir as orientações do médico, você vive com elas. É isso que o HIV/AIDS é hoje, pelo menos há 15, 20 anos. O que mudou para melhor é que os tratamentos que precisavam de muitos comprimidos, hoje pode ser feito com 1, 2, no máximo 3 comprimidos, de maneira mais segura e muito efetiva. Isso sim, é muito esperançoso. Mesmo que eu possa ainda não poder afirmar que a doença tem cura, como várias outras doenças que não são infecciosas, Você descobre e vive com elas. Se cuidar bem, você vive bem. Valdes, é assim, com a mensagem de esperança que a gente vai encerrar essa conversa. Mais uma vez, obrigada e a gente te espera numa próxima oportunidade. Ok, prazer falar com vocês. Sempre bom falar desse tema, de cuidado e atenção à saúde, que é o que o Brasil e os brasileiros e as brasileiras precisam muito. Um abraço. Sem dúvida. Um grande abraço. Embora o tratamento contra o HIV tenha avançado muito, a preocupação ainda é grande com a transmissão, principalmente entre os mais jovens. O Boletim Epidemiológico de 2020 revela que 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil, sendo que a maior concentração de casos está entre jovens de 25 a 39 anos. Cerca de 52% são do sexo masculino e 48% do feminino.
Quando uma pessoa contrai o HIV, ela se torna soropositiva, mas isso não significa que desenvolverá a AIDS. Caso o infectado realize o diagnóstico precoce e siga todas as recomendações médicas, é possível uma vida saudável sem desenvolver a doença. Por meio do SUS, o brasileiro que vive com HIV tem acesso gratuito aos mecanismos de tratamento da infecção, como a prevenção, o diagnóstico e os medicamentos, que podem tornar o vírus indetectável. Quando a pessoa atinge a carga viral indetectável, a chance de transmitir o vírus é muito menor. Além disso, a adesão ao tratamento também é importante para reduzir o número de infecções por doenças oportunistas. Sobre isso, falamos agora com Bernardo Porto Maia. Ele é médico infectologista, coordenador médico no Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Emílio Ribas. Doutor Bernardo, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais para falar de um assunto tão importante como esse. Bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu de estar com vocês. Doutor, vou começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho das questões técnicas. A começar, o que é carga viral, doutor? Carga viral é a quantidade de cópias do vírus HIV que a gente consegue aferir por milímetro cúbico de sangue de uma pessoa que eventualmente esteja infectada por esse vírus. E esse é um parâmetro muito importante, tanto para a gente conseguir alcançar o objetivo do tratamento, que o principal objetivo é justamente indetectar esta carga viral, uma vez que a gente sabe que pessoas que vivem com HIV e alcançam uma carga viral indetectável não mais transmitem o vírus para outras pessoas, para suas parcerias sexuais, por exemplo. Então, esse é um dos principais objetivos do tratamento e por isso a importância tão grande da carga viral. Então vamos lá, doutor, de uma forma bem didática. O senhor diz então que quem está em tratamento não transmite o HIV? O senhor citou o exemplo, no caso parceiro sexual. De que forma então o tratamento atua no organismo para evitar essa transmissão? Intransmissível, hoje, é sinônimo de indetectável, né? Então, quem tem uma carga viral indetectável significa que eu não consigo ter um número de cópias do vírus HIV suficiente no sangue para ser possível, então, a transmissão para as minhas parcerias sexuais ou para pessoas que eventualmente sofram um acidente com material biológico contaminado com algum humor com o vírus. Então, isso realmente, essa máxima de indetectável igual a intransmissível foi uma verdade científica bem revolucionária nos últimos anos e que impactou muito, principalmente na luta contra o preconceito e o estigma que pessoas que vivem com o vírus ainda enfrentam. Então, hoje a gente sabe que com o tratamento antirretroviral de primeira linha e de alta potência disponível hoje no Brasil e no mundo, essa capacidade de indetectar a carga viral, ela é real e acontece em poucos meses do uso da medicação e, uma vez indetectável, não mais essa pessoa que vive com o vírus precisa se sentir ofertando qualquer tipo de risco para as suas parcerias. E daí a importância também do tratamento contra a doença, doutor. Destaque aqui no Brasil para a Política Nacional de Distribuição de Remédios para Soropositivos. Como é que o Brasil, em termos mundiais, se posiciona nesse cenário? O Brasil ele é protagonista nesse enfrentamento, né, a essa pandemia já de 40 anos de luta contra o HIV e principalmente contra a AIDS, e a gente tem realmente um exemplo para o mundo em relação à disponibilização das medicações antirretrovirais amplamente acessíveis no Sistema Único de Saúde e sem custo para qualquer pessoa que viva com HIV. É muito importante para o enfrentamento de uma pandemia tão abrangente e tão duradoura que a gente consiga promover um acesso irrestrito a todos aqueles que eventualmente vivam com o vírus, para que a gente não precise se tornar refém da situação socioeconômica e cultural de cada um dos indivíduos, mas sim consiga garantir o amplo acesso ao que a gente hoje sabe que é a principal garantia para a qualidade de vida e longevidade dessa população, que é o tratamento antirretroviral de alta potência. Doutor, pandemia de Covid-19, em que medida ela foi um desafio no combate ao avanço do HIV no Brasil e no mundo? Eu acho que essa resposta, na verdade, ela se retroalimenta, né? Tanto a pandemia da Covid-19 tem uma importância grande agora com esses avanços recentes em pesquisa clínica, principalmente de vacinas, para a gente progredir na busca para o surgimento de uma vacina contra o HIV, que há 40 anos a gente tenta sem sucesso. Isso é uma realidade, né? A gente tem hoje alguns estudos clínicos de fase 1 e fase 2 aí com tecnologias semelhantes às utilizadas para algumas plataformas vacinais para a Covid-19,
que estão sendo testadas contra o HIV com algum sucesso, ainda não testadas em larga escala em fase 3, então não conhecemos a eficácia, mas em fase 1 e fase 2 com bons resultados. Da mesma forma que o inverso é verdadeiro, né? A gente não conseguiria ter chegado tão rápido, muito provavelmente, a esse cardápio vacinal tão vasto contra a Covid-19 se a gente não tivesse tantos anos de pesquisa clínica em vacinas contra vírus tão desafiadores quanto o HIV. A principal diferença aí que torna não real até hoje uma vacina contra o vírus HIV e contra o vírus SARS-CoV-2, contra o novo coronavírus, já essa infinidade de opções, é justamente características peculiares do agente etiológico. A gente, quando fala de HIV, fala de um vírus com uma diversidade genética muito grande, com diversos subtipos absolutamente distintos entre si e com uma distribuição muito heterogênea no globo, então afetando populações-chave distintas dependendo do território do qual a gente está falando. Além de estarmos falando também de uma infecção peculiar por a célula do hospedeiro, que é o alvo do HIV, ser justamente o linfócito TCD4, que é a célula comandante do sistema de defesa do corpo humano. Então isso por si só já é um desafio bastante grande, e lembrando que para o HIV também, a gente não tem a capacidade de eliminar esse vírus de uma forma natural. Uma vez infectados, a gente sabe que a gente ainda não tem um tratamento curativo, então o correto seria a gente conseguir evitar essa transmissão. Então essa questão da Covid-19 e do HIV, eles se entrelaçam nas duas mãos, né? Tanto a Covid-19 contribuindo no avanço das pesquisas para o HIV e as pesquisas do HIV ensejando esses avanços já alcançados na Covid-19. Doutor, números do vírus HIV, de casos registrados na cidade de São Paulo. Trago aqui uma atualização. A capital paulista, pelo 4º ano seguido, teve queda dos casos. Em 2020, as novas notificações diminuíram 16,4%. Aqui, em números absolutos, foram computados 2.472 novos casos, enquanto em 2019 foram 2.958 registros. Ao que podemos atribuir essa queda no número de registros, doutor? A gente precisa atribuir isso principalmente ao avanço no estímulo à prevenção combinada, né? Então, prevenção combinada é justamente essa estratégia que conjuga, que reúne uma diversidade de formas de a gente conseguir se proteger de um vírus como o HIV. E a gente sabe que a melhor forma de prevenção, ela não é a mesma para todos os indivíduos. Uma das estratégias de prevenção dentro dessa prevenção combinada, que muito reflete essa realidade da queda do número de novos casos, é a expansão do acesso à profilaxia pré-exposição, a PrEP. Em São Paulo, a gente tem hoje uma política de incentivo à profilaxia pré-exposição, a PrEP, principalmente para aqueles grupos populacionais-chave e, por exemplo, o programa PrEP na Rua, onde a gente consegue um acesso muito facilitado nas ruas da cidade aqui para aqueles indivíduos que tenham interesse em utilizar esse método de prevenção já comprovadamente eficaz, que é o uso de um comprimido com 2 antirretrovirais conjugados, tomado diariamente e prescrito, obviamente, por médicos infectologistas e por uma equipe multiprofissional em saúde promovendo o acompanhamento desse paciente e que é capaz, sim, de evitar em mais de 95% o risco de infecção pelo HIV em exposições sexuais de risco. Então, com certeza, de todas essas medidas, a gente precisa coroar aí a expansão do programa de profilaxia pré-exposição à infecção pelo HIV, especialmente em São Paulo, que conseguiu combater aquela realidade recente de um inquérito do Ministério da Saúde em 2018, que mostrava que 1 a cada 4 homens que fazem sexo com outros homens em São Paulo vivia com HIV. Hoje a gente, na verdade, já vai na contramão dessa realidade e torna a conseguir diminuir a incidência de novos casos. São avanços, doutor, avanços nos programas de prevenção, como o senhor destaca, também avanço no tratamento, como o senhor também falou há pouco. Vou encerrar a nossa conversa da mesma forma como eu encerrei a conversa anterior aqui nesse episódio do Item Mais, lhe perguntando com relação a expectativas de cura da doença. Na sua avaliação, a gente pode falar em cura em um prazo definido? Infelizmente, a gente não consegue definir prazos, principalmente quando a gente fala de HIV, por já sabermos que a gente tem essa expectativa tanto de encontrar uma vacina quanto de encontrar uma cura desde o início da
epidemia, né? Essa pandemia, na verdade, de HIV que assola o mundo há tanto tempo. Mas a gente com certeza nunca esteve tão próximo. A gente tem algumas linhas de pesquisa bem avançadas no mundo em relação à cura, alguma delas aqui dentro do país, inclusive na cidade de São Paulo. A gente não sabe até o momento se os poucos casos que a gente acompanha nessas linhas de pesquisa seriam eventualmente reprodutíveis em larga escala como cura do HIV. A gente tem aí, historicamente, o paciente de Berlim, por exemplo, que alcançou a cura da infecção pelo vírus a partir de um transplante, e a gente sabe que não seria factível a gente reproduzir essa estratégia, ou seja, um transplante de medula para todas as pessoas que vivem com HIV, porque a gente estaria trocando aí um possível comprometimento da imunidade por esse vírus por um comprometimento certo após um transplante, onde a gente precisa induzir uma imunossupressão para evitar a rejeição. Então, o que falta ainda é a gente encontrar uma estratégia passível de ser reproduzida em larga escala para todas as pessoas, e a gente infelizmente não tem um tempo ainda, mas a gente acredita muito que estejamos próximos disso nos próximos anos. É o que todos nós esperamos, doutor Bernardo Porto Maia, nessa conversa conosco aqui no Item Mais. Foi um prazer, doutor. Até uma próxima oportunidade e sempre com essa mensagem de esperança, tenho certeza. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. É assim, com mensagem de esperança, que a gente encerra o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta. Tchau, até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.